ao nosso evento. Tá? Eu vou me retirar. Vou para lá. Obrigado. Gente, boa noite. Estamos atrasados um pouco. Não vou me alongar. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, que deixaram muitos compromissos e como nós, né, viemos contribuir para esse importante debate sobre a questão da redução da maioridade, né, e contextualizando no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e no paradigma da proteção integral do ECA. Vamos então começar com Renato Roseno, advogado em Direitos Humanos, que vai falar sobre o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e redução da maioridade penal. Boa noite a todas e a todos. Estamos nos ouvindo bem? Vamos tentar manter esse volume aqui. Né? Primeiro, eu queria agradecer muito o Observatório de Políticas Públicas da UFC pelo convite, né? Agradecer e abraçar, né, os professores Fernando Pires, a professora Verônica, a professora Ireda, os demais componentes do Observatório, os e as bolsistas que fazem também o Observatório, né, em todos os seus diferentes núcleos. Também agradecer o fato de a gente estar aqui, né, eu reencontrando a Aurilene, mais um debate, né, de tanto dessa militância, a Márcia Maria, também agradecer a possibilidade de estar aqui dialogando. Queria também registrar aqui, para mim, uma satisfação muito grande. Sei que há muitos estudantes aqui, alunos da professora Camila, não é isso? Que está fazendo dessa atividade uma atividade de campo. Registrar a presença aqui da coordenadora do SEDECA, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, né, a doutora Thalita Maciel, que é advogada, da organização da qual eu sou associado, fui da equipe executiva durante muito tempo. Para não alongar também, né, e pegar pegando aqui o título da nossa mesa, e aí eu vou tentar, a partir desse título, estabelecer com vocês um diálogo em dois grandes eixos. O primeiro eixo é para a gente conhecer a própria trajetória da constituição do sujeito criança e adolescente como sujeito. Isso não é uma obviedade. Então, exatamente porque não é uma obviedade, é necessário que nós, que estamos fazendo, portanto, um observatório, um evento de um observatório de políticas públicas, entendamos a política pública nesse contexto social, político e histórico. A partir de que momento surge a ideia de um direito da infância? Claro que a gente não tem tempo, isso seria tema de um curso inteiro, a gente não, mas é necessário que a gente revisite, um verbo que está sendo muito utilizado ultimamente nas ciências humanas, os elementos constitutivos da ideia da criança como sujeito de direitos. A partir daí, vou falar um pouquinho sobre essa agenda política, assim como no princípio a conceituávamos, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Por que a ideia de um sistema? Qual é a diferença entre uma visão sistêmica e uma visão funcionalista? Por que se utiliza, por que se traz a teoria dos sistemas para tratar dos direitos de crianças e adolescentes, sobretudo na virada dos anos 80 e 90, no processo de redemocratização brasileira? Falar um pouquinho sobre isso. Falar um pouquinho quais são os eixos constituintes desse sistema, a ideia da promoção, da defesa, do controle social e das políticas que estariam vinculadas a esse sistema. E aí eu passo para o segundo eixo, que é exatamente a segunda parte do título da mesa, que é o da responsabilização especial de adolescentes que entraram em conflito com a lei penal. Por que isso? Qual é a validade? De onde é que vem? Em que medida essa política, como uma política específica para um determinado segmento populacional, ela se justifica? Mas vamos lá. É relativamente comum às ciências humanas, relativamente porque isso não é ainda nada nas ciências humanas, obviamente, é pacificado, é relativamente comum a compreensão de que a categoria infância é uma categoria social. Portanto, ao assumir isso, você assume que não é natural. Emmanuel Baudrillard, nada é natural. Tudo é socialmente construído, inclusive a infância.
Para nós esse pode ser um choque. Mas quando a gente utiliza a lente da história, ela vai nos permitir entender, por exemplo, civilizações outras tiveram distintas, muito distintas, compreensões das suas gerações. Se a gente vai, por exemplo, para o antigo Império Romano, a própria ideia de ingênuo, aquele que não tinha gênio, lembrar que na concepção romana, né, de sujeito, só era sujeito aquele que tinha gênio. E a criança era aquele que não tinha gênio, era o ingênuo. Portanto, o ingênuo, aquele que não tinha gênio, ele não era sujeito da sua própria história, não era sujeito da sua vida. Digamos que a nossa trajetória, claro que a historiografia social sobre a infância, ela é muito vasta. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos uma cultura, como em outras áreas do conhecimento, excessivamente europeizante. Quem aqui dos cursos de serviço social, dos cursos de educação, de psicologia, sabe qual é o clássico de história social da infância que se lê, não é? Que é, de fato, monumental, o Felipe Herrier, história social, que é, na verdade, o que é, inclusive, divulgado no Brasil, é uma parte da obra dele. Ele não queria fazer uma história social da infância, ele fez uma história social da criança no antigo regime na França. E muitas vezes isso nos é trazido como se fosse de fato uma história social da infância. A história social da infância ela é muito mais rica. Mas o que nos interessa nesse debate aqui, eu queria, muito rapidamente, não é o objetivo, simplesmente é que nós assumamos a infância, portanto a adolescência e a juventude, a geração como categoria social. Eu vou dar um exemplo e já salto para outra ideia, porque para mim isso é muito importante. Porque nós estamos num momento da sociedade, nesta sociedade que nós somos, de naturalização de determinadas categorias. Uma das grandes armas da ideologia é fazer com que as pessoas não pensem por que as coisas são assim. Não é? Bem, se a gente compara, por exemplo, a infância em civilizações não capitalistas, ou se a gente compara a infância com civilizações, por exemplo, com distintos povos indígenas, a ideia de geração ela é diferenciada. Se você vai para o mundo andino, por exemplo, o vocábulo, o radical do vocábulo que designava criança, ele era, esse radical desse vocábulo era o mesmo para a designação de natureza, em Quechua. Porque para aquela civilização, a natureza e a infância tinham um caráter semi-sagrado, em razão de que repousava numa relação qualitativamente diferenciada com a infância e com a natureza, a possibilidade de sustentabilidade, de projeção daquela sociedade. Veja que sofisticação na composição dessa categoria social, portanto, na ideia de que é necessário ter relações intergeracionais qualitativamente diferenciadas para que aquela sociedade, obviamente, ela atingisse, ela pudesse projetar ao futuro. Mas, como eu disse, essa é uma preliminar. É muito importante que nós assumamos que essa é uma categoria social. Portanto, como é uma categoria social, ela está em constante mutação, ela muda historicamente, ela vai, obviamente, ser objeto da correlação de forças sociais, políticas, econômicas, culturais, num determinado momento histórico. No caso brasileiro, assim, nós podemos tipificar de forma muito, muito grosseira, que eu assumo a grosseria com que eu vou tratar desses temas, 3 grandes paradigmas da relação da sociedade, ou da hegemonia social, com as primeiras gerações. Primeiro, da invisibilidade. Ou seja, as crianças não existiam. Vamos pensar que a própria ideia de infância, que aí é sempre bom a gente fazer aquelas perguntas, para nós, crianças sempre existiram? Aí você vai dizer, claro que sim, sempre existiram. Até agora a tecnologia não criou seres humanos adultos. Até agora. A infância sempre existiu? Não. A infância, portanto, como categoria social, ela é historicamente construída. E assim também é nesta sociedade que nós somos. Uma sociedade que é fruto, portanto, da expansão da empresa colonial europeia. Vamos pensar, portanto, que boa parte da infância brasileira foi a infância escrava, ou a infância escravizada, melhor dizendo. Por isso que não é equivocado uma simples transposição de categorias históricas da Europa Central do século XIV, XV e XVI
para o Brasil do século XVII, XVIII e XIX. É necessário pensar que nós aqui nos constituímos como uma sociedade de outro tipo. Não houve, né, do lado de lá, do velho mundo, sociedades como as que foram constituídas aqui, sob base do genocídio indígena, do escravismo, do sequestro de milhões de negros e negras. Portanto, é necessário pensar que nós somos herdeiros desse padrão societário. É importante lembrar disso, a história é uma boa conselheira quando nós pensamos agora inclusive, a projeção, a ideia de por que o poder punitivo ele é tão exacerbado hoje. Muito tem a ver com a nossa tradição histórica. Bem, terceira ideia ainda, para a gente falar um pouquinho da ideia do sistema de garantia dos direitos. Se o primeiro paradigma era o da invisibilidade, o segundo é o da caridade correcional. É necessário, portanto, na medida que se consolida o Estado brasileiro, em particular, no período da ampliação da posição social e econômica da colônia brasileira, vamos lembrar que o Brasil, né, ele passa a ser, no século XIX, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil, ele foi a Constituição do Estado brasileiro sofreu uma influência muito grande a partir da trasladação da família real durante as guerras napoleônicas na Península Ibérica para o Brasil. Portanto, o Brasil ele passa a constituir, sobretudo a partir das entidades religiosas, um paradigma de que havia uma criança que deveria ser objeto de caridade e correção. Ou seja, era necessário, sobretudo, que as organizações, daí vêm as famosas Roda dos Expostos, importação direta de Portugal. Roda dos Expostos é uma invenção portuguesa do século XIV, que chega no Brasil, as primeiras no século XVI, mas se assumem mais fortemente no século XVII e ganham, que era a metodologia. Quem tiver interessado nesse tema, eu sugiro vivamente A Arte de Governar Crianças, né, uma coletânea importante que reúne uns 20 artigos, 20 bons autores com relação a essa ideia da arte de governar crianças. Quem aqui leu Machado de Assis vai lembrar da Roda dos Expostos. O que era a Roda dos Expostos? Não é uma invenção propriamente brasileira. Na verdade, já na Florença do século XIII, você teria já a Roda dos Expostos. Depois Portugal, né, no século XIV, chega ao Novo Mundo, chega à América por via do Brasil. Era a tecnologia de, entre aspas, cuidado do exposto, do infante exposto. Aquele que, portanto, merecia ser objeto de cuidado e correção numa instituição total, numa instituição religiosa. Veja que toda essa trajetória não é uma trajetória de direito. Nós não estamos tratando com um sujeito de direito, nós estamos tratando com um objeto. E um objeto que tem uma classe muito definida. Era o filho dos pobres, né? Era o filho enjeitado, era o filho das camadas populares, portanto, era o filho bastardo do senhor de escravo, era o filho não reconhecido da relação tida como ilegal ou imoral naquela sociedade. Claro, essa história é muito mais rica do que eu estou resumindo aqui. Eu sempre digo, a história social da infância ela é um campo vastíssimo para quem quer trabalhar com política para a infância, até para entender o porquê de estarmos, em alguma medida, voltando a certas ideologias punitivistas. Bem, então, nós trabalhamos superamos a invisibilidade, passamos a constituir uma tecnologia, um saber-poder, né, de como governar crianças pobres, portanto, como aquelas filhas das classes populares em Constituição, filhas, obviamente, das camadas escravizadas, e passamos, no período que o Brasil, e aí eu já estou no final do século XIX, ele constitui-se como sociedade urbana, ele deixa de ser uma sociedade rural, ele passa a ser uma sociedade urbana. Ele também vai constituir um outro paradigma sobre a sua infância, que é o da infância perigosa. Não se tratava mais simplesmente de separar aquela criança para salvá-la da sociedade. Vamos lembrar, né, o movimento salvacionista, a importação direta norte-americana e estadunidense, que no Brasil teve muita repercussão no século XIX, né? No século XX ele é superado, sobretudo na virada do século XIX para o século XX. Não se tratava mais de salvar a criança da sociedade, mas sobretudo na virada do XIX para o XX, era de salvar a sociedade daquela criança porque ela era perigosa. Ela já fazia, portanto, o perfil do perigoso.
exatamente nesse momento, no momento de ascensão dos grandes tecidos urbanos, né? Você tinha o tecido urbano do Recife, o tecido urbano de Salvador, né? do Rio de Janeiro, como grande polo econômico e político brasileiro, São Paulo, os outros tecidos urbanos médios. Era necessário, portanto, criar uma política para resguardar, para disciplinar. Aí vem a ascensão do menorismo. O menor, assim como a ideia de infância, é uma categoria social. Ela, sobretudo, ela advém dessa virada do 19 para o 20. A ideia de menor, ela não é simplesmente porque é de menor idade. Ah, idade menor? Por que não tem outro nome? Por que o nome é esse, o de menor? Né? O menorismo, ele é uma ideologia. Ele é uma ideologia que tem endereço certo. Tem CEP, praticamente. O menorismo, ele é, sobretudo, a ideia de que existe o menor sobre o qual devem se desenvolver instituições, tecnologias, saberes, relações de poder, sobretudo a partir do Estado. Ou seja, já abandona a ideia de que isso era trabalho das organizações religiosas e passa, sobretudo, da virada do 19 para o 20, a assumir que isso é papel do Estado. A consolidação desse processo, quando é? Década de 30. É no varguismo. No ano de 27, nós temos a consolidação do primeiro Código de Menores no Brasil, o Código de Melo Matos, 1927. O Código do Melo Matos, em 27, ele é uma consolidação de leis esparsas que vai assumir o menorismo como tecnologia, como ideologia. Eu estou colocando isso para que nós pensemos que alguns temas que nós estamos reproduzindo hoje não são necessariamente novos. Eles já vêm de uma herança que está todo tempo em disputa conosco. Essa herança, ela registrar aqui a presença da nossa vereadora, Tônia Rocha. Obrigado. E do meu amigo, professor Alfredo. É do PP também, Alfredo? É uma grande requisição. Pois ó, então eu estou agora convocando em nome do... Pronto. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte. É exatamente nessa virada dos anos 30, no varguismo, que o menorismo ele ganha ares, status de política pública. Na década de 30, veja como a ideia do de menor não é uma ideia propriamente inédita, não é nova. O Código de Menores, portanto, e qual era a característica do Código de Menores? Aquele sujeito, primeiro, aquela criança era sujeito? Não. Ela era objeto de tutela. Ela era objeto de tutela do Estado. Mas era qualquer criança adolescente? Claro que não. Era o filho dos pobres, o filho das camadas pobres, o filho das camadas populares, né, que estava, obviamente, habitando o tecido urbano. E como é que você respondia às grandes favelas, cortiços da Revolução Industrial? Prisão, isolamento. O isolacionismo, o isolamento. Por isso que quando eu vejo hoje gente bradando sobre comunidade terapêutica, redução da idade penal, aumento das prisões, eu fico pensando, nós estamos voltando ao princípio do século XX com tecnologia. A ideia de que isolando os seres humanos indesejáveis você melhorará a sociedade. Já vou falar um pouquinho mais do poder punitivo. A ideia do poder punitivo é uma resposta à demanda de ordem da Revolução Industrial. A ideia de ordem e progresso, vamos pensar o positivismo. Por que ela foi tão importante para o Brasil? O Brasil foi o país em que o positivismo mais teve adeptos. Porque o Conte, o que ele dizia? Havia o Estado, né? O Estado estático, que, portanto, cuidava da ordem, e o Estado dinâmico, que cuidava do progresso. Onde é que essas duas palavrinhas estão justapostas? Exatamente. Portanto, o positivismo nos constitui como sociedade republicana. Perdão. Nós nunca fomos uma sociedade republicana. Como Estado republicano, né? A justa posição da ideia da ordem e do progresso. Portanto, o positivismo ele foi importante na inauguração dessas tecnologias. Por isso que o Código de Menores, por exemplo, na década de 30. O que o Vargas faz? Ele faz a virada modernizante, digamos assim, né, que começa lá no final do século XIX, né, com desse país, que ele deixa de ser agrário, passa a ser industrial, ele deixa de ser rural, ele passa a ser urbano, e, portanto, era necessário fazer alguma coisa com os indesejáveis, com os extermináveis, com aqueles que deveriam ser corrigidos. Aí vem as fábricas correcionais. Se você pega as fotos dos anos 20, 30, o que você tem? Aquelas instituições gigantescas, com centenas de meninos e meninas, eram separados, meninos e meninas, todos pobres, que eram chamados órfãos de pai vivo. O que é o órfão de pai vivo? Estava na lei o órfão de pai vivo. Parece estranho hoje, né? O que é o órfão de pai vivo?
o Estado desfiliava. Ele destituía o poder familiar à época e diz, não, é tarefa do Estado corrigir, é tarefa do Estado formatar, é tarefa do Estado disciplinar. Portanto, nós não estamos falando nem do paradigma de direitos, nem do sujeito de direitos, de proteção integral, o Mário lembrou muito bem aqui no primeiro verso, a proteção integral, nem de participação, nada disso. Né? Nada disso. Por causa do tempo, eu vou ter que saltar dos anos 30 até 88, viado? Não, porque senão... Vai saltar, né? Não é culpa dele, não. O que eu quero dizer é o seguinte, o século XX ele tem que ser entendido do ponto de vista dos direitos sociais, sobretudo, tem que pegar os anos 30, o varguismo, e tem que pegar também o entulho autoritário e o processo da ditadura civil-militar. O segundo Código de Menores, não por acaso, ele é de 79. Portanto, no auge ali da ditadura civil-militar. E aí o menorismo, ele é, digamos assim, ele tem uma mutação para aquilo que nós chamamos de doutrina da situação irregular. O que é a doutrina da situação irregular? É que aquela lei e aquela política, então o Observatório de Políticas Públicas, destinavam-se a quem? Ao menor em situação irregular. Quem era que estava em situação irregular? Era o filho bem alimentado, bem educado das camadas proprietárias? Óbvio que não. Esse não estaria em situação irregular. Quem estava em situação irregular, mais uma vez, eram os filhos dos pobres, os filhos das camadas populares. Veja, por que eu estou batendo tanto nisso? Parece óbvio. Porque toda forma de poder punitivo, ela é socialmente seletiva. A professora Verônica me disse que tem alguns companheiros aqui que são agentes do sistema penal, não é isso? Né? Pois é, eles mais do que ninguém sabem para uma característica fundamental do poder punitivo desde o século XIII. Vamos lembrar lá as aulas do Vigílio e Punido Foucault, as aulas do Zaffaroni, né? Grande juiz argentino. O poder punitivo ele é irmão do absolutismo do século XIII. Do século XIII ao XVIII, o poder punitivo era o poder punitivo absoluto sobre o corpo, era a tortura, né? Era o extermínio por via da tortura. Isso nessa aliança entre a Inquisição, a Igreja e o absolutismo. O que o século XVIII faz? Ele dá ares de cientificismo ao poder punitivo. E aí, mais do que nunca, ele passa a ser seletivo. Por quem é que vai para a cadeia no Brasil? Dos 560 mil encarcerados brasileiros? São as camadas proprietárias? É o crime financeiro? Por exemplo, o banco que dá um calote de 40 bilhões ao tesouro, ele vai para o sistema penal? Um grande juiz brasileiro, Rubens Casale, ele diz uma coisa para mim, uma síntese maravilhosa do poder punitivo. Ele diz assim: enquanto os pobres, as classes trabalhadoras lotam os tribunais, as varas criminais e as prisões, as classes proprietárias lotam os tribunais superiores, estão lá no STJ disputando direito civil. Quem está no direito penal obviamente, é aquele que tem que ser controlado por via do sistema penal. Vamos aqui adiante. Qual é a ruptura fundamental dessa trajetória? É 88. E aí eu queria uma anotação. A Constituição não é mais do que isso, é um movimento de redemocratização. A Constituição, a constitucionalização dos direitos, ela já é uma expressão de um outro paradigma de política pública. E aí, é necessário lembrar, tem um ótimo livro, que eu recomendo muito, de uma cearense, a professora Ângela Pinheiro, né, que é a tese de doutorado dela, que ela analisa os anais da Constituinte com relação à Constituição do artigo 227 do texto constitucional. Havia, naquele momento, a ascensão... Diga, vai. Da lei ao do império... Peraí. Já lembro. É isso, a distância entre a lei e a realidade. Quê? A distância entre a lei e a realidade. Eu já estou pensando aqui na frente. O abismo entre a lei e a realidade. Eu já estou pensando aqui no finalzinho. O que eu estou querendo dizer? Vou pegar aqui o meu improviso. O que eu estou querendo dizer? A ascensão de sujeitos sociais que numa opção ética, primeiro falo da opção ética, refletem que nós não seríamos uma democracia inteira se nós não assumíssemos crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. É uma opção ética e política aí, ético-política.
Isso, às vezes, isso para mim é muito importante. Em que medida nós, como profissionais, nós assumimos essa condição ético-política? De entender que nós não seremos uma democracia substantiva se nós continuarmos, né? Ok, isso é o que eu tenho, que já acabou. Se nós continuarmos lá atrás no paradigma do segregacionismo. Qual é o paradigma do segregacionismo? Né? É que, obviamente, as camadas proprietárias, elas cuidam dos seus. E aos filhos das camadas não proprietárias, a lei. E, em especial, a lei penal. O que você tem na ascensão dos anos 80? Digamos assim, seria anacrônico e equivocado do ponto de vista metodológico comparar a ascensão dos anos 80 com a ascensão de 2013. Mas o que se tem é o surgimento de novos sujeitos sociais que, nesse processo, eles passam a reivindicar direitos. A sua agenda era uma agenda de direitos. Não por acaso, 1,5 milhão de homens e mulheres firmaram o Criança Constituinte e o Criança Prioridade Nacional. Seria possível hoje 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras firmarem uma emenda popular em favor da infância brasileira? Me parece que os tempos são outros e não necessariamente melhores. Eu diria que piores. Deste ponto de vista, da percepção social sobre que sociedade queremos ser. Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso paradigma? Que projeto? Qual é o projeto de sociedade que nós queremos ser? Qual é o projeto de sociedade com que nós lidamos? Qual é o Estado que estaria em favor desse projeto de sociedade? Que políticas públicas deveriam ser engendradas para isso? Seriam políticas públicas de controle social no sentido de controlar os pobres ou políticas de conteúdo emancipatório? De emancipação dos sujeitos? Eu acho que essa é a grande pergunta dos tempos atuais. Que sociedade nós queremos ser? Uma sociedade repleta de prisões, câmeras, cercas elétricas, quebra de sociabilidade, quebra de coesão social, medo, desconfiança. Ou se nós queremos ser uma sociedade outra, em que esses paradigmas sejam superados. Pois bem, o que aconteceu em 88, aí eu vou falar do sistema. O sistema exatamente é a ascensão de um sujeito que é o sujeito infância, a partir desses movimentos, que passa a demandar, olha, nós estamos constitucionalizando direitos, estamos ampliando o reconhecimento de direitos, que os direitos a essa camada, portanto a essa população infanto-adolescente, não eram até 88 reconhecidos. Veja só como é tardio o reconhecimento da infância como sujeito de direitos. E aí a sociedade brasileira vem na sequência e diz o seguinte, olha, nós queremos um sistema de garantia dos direitos da criança. O sistema, ele não, veja que tanto o artigo 227 da Constituição, como, eu estou falando rápido propositadamente, certo? Eu não quero roubar tanto tempo, porque eu não quero infracionar as minhas companheiras aqui. Beleza. Mas se tiver ininteligível, eu dou uma freada. Tem que perguntar ao José, Renato. Hein? Tem que perguntar ao José, se está aí. O José é o nosso amigo canadense que está aqui. Ela está perguntando se você está acompanhando, tá? Então, se o José Você é uma pessoa muito generosa. Então, muito obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte. Vejam que a constitucionalização de direitos, o reconhecimento tardio de direitos, ele veio acompanhado de um movimento que dizia, nós queremos a política que operacionalize o direito, que materialize o direito. Onde é que está o direito à educação? Bem, uma pessoa de cultura mais positivista vai dizer que está no artigo 225 da Constituição. Ele está na escola. Né? É a materialização do direito. Se você pensa o direito à educação, não como lei. Inclusive, quando a gente fala em direitos humanos, nós não estamos falando de lei. Estamos falando de agenda política. Direitos humanos surgem na história da humanidade como agenda política, como a afirmação de que eu sou gente. Direitos humanos servem para isso, para afirmar que nós somos gente. E se isso revela no processo do século XX, né, processos de constitucionalização e positivação, isso é uma outra matéria. Mas se você pegar a história dos direitos humanos, sobretudo a partir das revoluções liberais do século XVIII, eles surgem como uma agenda política. Um bom livro é da Lynn Hunt, uma historiadora estadunidense, A Invenção dos Direitos Humanos. Eu recomendo muito essa leitura, onde ela vai fazer essa trajetória. Pois bem,
O que nós fizemos aqui foi uma invenção também, e a ideia de um sistema de garantia de direitos, ela era uma sofisticação. Por que ela vai dizer? É necessário materializar o direito pela política, mas essa política ela deve ser sistêmica. Portanto, foram pensados 3 grandes eixos. Entre o pensamento do sistema de garantia de direitos e a sua institucionalização, através do CONANDA, foram mais de 20 anos. Foi entre a resolução entre 80 e entre 90 e a resolução 113, que é a resolução que institucionaliza, portanto que traz para dentro do Estado brasileiro, como norma legal, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, foram 20 anos. Veja, portanto, isso surge como uma ideia. O que eu quero dizer? O movimento não saiu da universidade. Podia ter saído, mas não foi a academia que produziu essa arquitetura institucional. Quem produziu essa arquitetura institucional e política foi o movimento social que pensou, nós precisamos de 3 eixos. Um eixo que promova o direito, onde as instituições, políticas e serviços que promovam direitos estejam articulados. Portanto, a escola, o posto de saúde, né, a política pública de lazer, a política pública de esporte. Portanto, a promoção, é necessário promover o direito. Né? Isso é, obviamente, trazido pela cultura do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Todo direito humano ele só se realiza se ele for reconhecido, promovido e garantido. O que os anos 88 e 90 nos deram foi o reconhecimento, e a luta seguinte era a promoção. Portanto, é necessário promover, o eixo da promoção. Pensem aí em um tripé. Você tem um eixo é o eixo da promoção desse sistema. O outro eixo é o eixo da defesa. E quando o direito não é promovido? E quando o direito... Bem, respondendo àquela outra pergunta que eu fiz anteriormente, onde é que está o direito à educação? Ele está reconhecido na Constituição, nos nossos tratados internacionais, mas também na LDB, mas ele está na escola. E se a escola não oferta o direito? Eu tenho que ter um segundo eixo, que é o eixo de defesa. Portanto, eu tenho que ter um conjunto articulado de instituições e serviços que sejam possíveis, sejam acessíveis, que sejam acionadas no caso de violação de direito. Aí vem o Conselho Tutelar, porque ele trabalha exatamente na violação concreta do direito. Eu sei que tudo isso está no pensamento. Entre, né, como diz o Matuto, né, na realidade a teoria é outra. Não é? Mas essa arquitetura, na prática, essa arquitetura institucional é uma arquitetura institucional muito interessante, porque ela tem a promoção, ela tem a defesa, mas ela tem também o controle democrático. Eu prefiro trabalhar com a expressão controle democrático, porque controle social é muito ambíguo. Né? A ideia de controle democrático das políticas públicas, que só fecha a promoção com a defesa se tiver sociedade. Então a ideia do tripé sistêmico era esse. Né? Sempre que eu dava aula sobre o sistema de garantias, né, eu levava um saco de bila. Qual é a diferença desse sistema em conjunto? Se eu boto aqui um saco de bila, é um conjunto de bila, um conjunto de serviços, é um conjunto de instituições. Quando eu disponho as bilas de forma organizada, que uma bate na outra e provoca, a energia de uma bate na outra e gera, portanto, ação, passou a ser um sistema. Elas estão articuladas em sistema. A ideia do sistema, da teoria dos sistemas, é, sobretudo, essa articulação que juntava, portanto, sociedade, promoção e defesa. O grande problema é que nós não conseguimos dar o salto na operacionalização do sistema. E aí, por quê? Porque o sistema ele juntava todas as políticas. E aí, quando o direito da infância, pós-88, ele se firma no Brasil, ele vai dizer, olha, são necessárias políticas de proteção básica, políticas básicas, a política de educação, a política de moradia, a política de saúde, políticas de proteção especial. Né? A Márcia Maria vai falar, a Aurelina também. Quais são? Aquelas que são ofertadas à criança e adolescente em situação de violação de direitos. E aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Porque ao invés de criarmos um sistema amplo de políticas sociais básicas que pudesse de fato... Qual era o grande... Qual era a assunção ética por trás do ECA? A lei para o filho do pedreiro e a lei para o filho do engenheiro deveriam ser a mesma. E elas deveriam criar um sistema capaz de reduzir a desigualdade. Era uma ética de alteridade. Eu não quero para o filho do outro o que eu não quero para o meu filho. Eu não quero para o filho do outro o que eu não quero para o Arthur. Né? Essa é a ética da alteridade. Portanto, essa sociedade tinha a capacidade de se reconhecer no outro. Essa ética da alteridade é uma ética fundamental, de recuperar a alteridade. Portanto, que
A criança do Guajiru, ela é titular de direitos, como a criança do Meireles, mas obviamente que isso é uma assunção política e ética, jurídica. Ela não é, ela não é, ninguém muda a realidade por decreto. A disputa da realidade também se dá no universo jurídico-político. O Benjamin disse uma coisa que é importante: é melhor ter a lei ao seu lado do que contra você. É melhor ter o ECA do que não tê-lo. Porque se a gente tivesse ainda no Código de Menores, estava muito pior. Muito pior. No Código de Menores, o juiz podia tudo. O juiz podia tudo. Não tinha sujeito de direitos. Era discricionariedade do juiz. Conduta social. Sua conduta não pronto. Era o órfão de pai vivo. Você tirava. Vejam, se coloque na posição dos filhos, dos meninos e meninas em situação de rua, pré-ECA. Quem gosta de... Eu sempre acho que a literatura é a melhor das fontes do direito. Leia o Capitães de Areia. Jorge Amado, está ali. Leia o Capitães de Areia. Está no Capitães de Areia. Isso é muita coisa que você... Tem palavrinha no Capitães de Areia que só sabe quem conhece. Cafua. Até hoje tem. Espalhado no Brasil. Mocó. Não o Mocó. O bar, então, até hoje tem. Está lá no Capitães de Areia do Jorge Amado, que não é nenhum melhor Jorge Amado, obviamente. Né? Mas está ali no Capitães de Areia. Portanto, é necessário pensar que a ascensão normativa ela estava dentro de um determinado paradigma. Como eu só tenho 10 minutos, eu vou completar falando dessa questão penal. Por que eu acho que nós pensamos um sistema de garantia de direitos que ele deveria dar conta das políticas básicas da política de proteção especial articulada de forma democrática? Qual foi o problema nos últimos 20 anos? Me parece que foi categoricamente a falta de investimento, qualificação e bom controle democrático das políticas públicas. Se você pega, por exemplo, a política de assistência social no Brasil, você pega o OGU, o Orçamento Geral da União, é 2,26%. 42,24% vão para a dívida pública. 42,24% vão para refinanciamento e amortização da dívida pública. Os economistas aqui sabem o peso disso no orçamento. No orçamento da União. Orçamento da União, Orçamento Geral da União. 2014, não estou falando de 2013 não, 2014. 42, você entra lá, bota no Google, Auditoria da Dívida Cidadã. Auditoria Cidadã da Dívida. Aí você vai encontrar lá um site com os dados da dívida pública. Aí você vai ver lá, 42% para a dívida, 2% para assistência, 3,5% para a educação, 3,3% para a saúde. Portanto, é necessário pensar que nós tivemos nos últimos 20 anos uma diminuição per capita, obviamente, em relação ao PIB, desse investimento nessa política para a infância. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal fala, é o Estado mínimo neoliberal. Não é verdade, completamente verdade essa frase. Porque ele é mínimo para uma coisa, mas ele é máximo para outra. Se ele foi mínimo do ponto de vista do investimento, ele foi máximo para quê? Ele foi máximo no poder punitivo. E aí é que entra o recrudescimento penal. Bem, se você não... Teve um dos versos que o Mário citou aqui que eu achei interessante. Ninguém detém violência semeando atrocidade. Eu acho que esse verso ele valeu a noite. Ninguém detém violência semeando atrocidade. Estava na música do nosso cantador de viola de 12 cordas. Né? De 12 cordas. O nosso investimento não foi capaz de diminuir aquela que é a maior característica constitutiva da sociedade brasileira, que é a desigualdade. Se eu chego ali na esquina, eu sempre dou esse exemplo, eu chego na esquina e eu sussurro, manda quem pode, o que a pessoa me devolve? A coesão da sociedade brasileira se deu sob o manto do autoritarismo e da desigualdade. E aí vem a ascensão do poder punitivo. Vai ficar dentro do tempo aqui e vai ter um debate. O poder punitivo, como invenção do século XIII, reformado no século XVIII, ele sempre é chamado
para gerenciar o conflito social. A gestão do conflito social se dá pelo poder punitivo. E o poder punitivo ele precisa, primeiro, selecionar o seu alvo. Ele tem que selecionar a classe perigosa, a classe Langerhans, vem da sociologia francesa do século XIX. Né? Quem é a classe perigosa do século XIX na França, que institui a classe perigosa? É a classe operária. Quem é a classe perigosa hoje, do século XXI, do tecido urbano brasileiro? Não é mais a classe operária. É o jovem urbano negro, que está vestido na esquina com smolder, né? Não é isso? Ele é selecionado. Estava conversando com a doutora Thalita agora há pouco, né? E ela dizendo que recentemente esteve numa audiência judicial em que as perguntas do Ministério Público, portanto representando o Estado, eram: você usa droga? Não era sobre o fato. Você usa droga, você usou droga, você já... Portanto, é aquilo que a gente chama é a penalização pelo que você é. Você é criminalizado pelo que você é, independentemente do que você fez. Quem já leu Kafka aqui, o processo vai lembrar. Você já nasce culpado. Você nasce culpado por onde você nasceu. Você nasceu culpado porque você nasceu no barraco. Você nasceu culpado porque você não tem saneamento básico, porque a escola é de péssima qualidade. Você nasce culpado da história da sua classe social. Portanto, o poder punitivo ele é isso. Nem todo mundo aqui visitou cadeia, né? Quem visita cadeia sabe como é. Cadeia tem um cheiro que só cadeia tem. Cadeia tem um cheiro que só cadeia tem, né? E não é o cheiro da urina com o suor, não. É outro. É o da exclusão e da segregação. Porque você sabe que enquanto o sistema financeiro está abocanhando 42% do orçamento geral da União, o que você tem ali simplesmente são containers dos indesejáveis, dos caras que você quer, né, fora do circuito. Portanto, é essa a lógica da internação. É essa a lógica da internação compulsória, que hoje está avançando na saúde mental, por exemplo. Você não pensa, portanto, o processo em que leva milhares e milhares de seres humanos a se dissociarem desta sociedade, a quebra de coesão, a quebra de sociabilidade. Você prefere o quê? O isolacionismo. É por isso que, de tempos em tempos, salta da cachola, né, a ideia de recrudescimento penal. Sequestro do Abílio Diniz. Qual foi a lei que foi editada na sequência? Lei dos crimes hediondos, 89, 90. Toda vez que tem aí entra a mídia, aquilo que os afroamericanos chamam de criminologia midiática. Aí entra a mídia, que primeira característica que eu falei do poder punitivo, ele sempre é socialmente seletivo. Os nossos companheiros aqui, agentes do sistema, ele é socialmente seletivo. Segundo, ele demanda uma situação ideal. Ele demanda uma situação ideal. Meio-dia, qualquer comerciário de Fortaleza sai para almoçar, senta ali no self-service, pega o prato, ele está escutando ao longe a televisão. A televisão está ligada aonde? 14 horas de programas televisivos policiais, não são jornais. Porque não dá para chamar isso de jornal. Isso não é jornal. Isso cria aí é o segundo elemento do poder punitivo. Ele é seletivo e ele é estigmatizante. A palavra estigma vem do grego assim, o estigma é que está preso na carne. É o estigma. Portanto, aí mais uma vez é a penalização do sujeito pelo que ele é, independentemente do que ele fez. E terceiro, né, que essa estigmatização ela provoca uma rotulação. Você entrou no sistema penal, o sistema não sai de você. O sistema não sai de você. Por quê? Porque a resposta social àquele que passou pelo sistema será... Portanto, aquilo que é vendido como solução agrava o problema. Por que é vendido como solução? Estamos todos inseguros, não é verdade? Pois vamos prender mais. Isso vai nos tornar mais seguros? Não. Vamos pensar o seguinte, dados rapidinho aqui. O Brasil prende pouco ou muito? Quarta população carcerária do planeta, 560 mil encarcerados. 560 mil encarcerados. Primeiro Estados Unidos, 2 milhões de pessoas. Depois vem a China, com 1 milhão. Mas obviamente 1 milhão na China não representa proporcionalmente, né, tanto quanto 2 milhões nos Estados Unidos. Mais uns 700 mil na Federação Russa, na Rússia. E 560 mil. Mas o problema não é só a quantidade. O problema é a velocidade. Se vocês puderem punir os pobres do Vacuã
né, que me parece que hoje que designa o que é o Estado Penal, a ideia do Estado Penal. O que é o Estado Penal? É essa aliança entre ele chama de aliança mortal, simbiose mortal, entre o neoliberalismo e o Estado Penal. O que o neoliberalismo precisava? Ele precisava, né, sair da crise de superacumulação, gerando mais acumulação, gerando mais lucro, gerando excedente. O que ele faz? Ele gera mais conflito. Como é que ele gera mais conflito? Ele retira direitos sociais. Muito simples. A previdência que muitos vão ter aqui, se tiverem previdência, será pior do que a previdência da geração anterior. Se eu hoje entrasse na universidade, a previdência que eu teria seria pior do que a previdência do professor Fernando. Portanto, é regressão dos direitos sociais, concreta, sobretudo operada entre os anos 90, a primeira reforma do Collor, depois as duas reformas do Lula, né? 2003 e 2008, para falar do direito dos direitos previdenciários. Portanto, vejam que você retira direitos, gera mais conflito. Gera mais conflito, eu gero, portanto, ampliação dos circuitos de conflitualidade. Portanto, é mais gente entrando em conflito. É conflito patrimonial, conflito pessoal. É o que nós comumente chamamos de ampliação da criminalização. O crime não é uma coisa natural. A criminalização é um processo. Nós temos que entender a raiz. Existe um negócio chamado economia política da pena. Nós temos que entender a economia política da pena. Por que restringindo direitos sociais aumenta a conflitualidade? Aí eu tenho que chamar quem? Eu tenho que chamar o carcereiro. Né? O verdugo do poder punitivo absolutista do século XIV, ele volta agora. São as nossas imensas... E aí tem todo o mercado da segurança. Não é? A Fortaleza, que eu passei a infância, ela não tinha cerca elétrica. Não é? E hoje você não tem mais cerca elétrica só nos bairros da classe média. A cerca elétrica, ela chega em diferentes ambientes, inclusive nos bairros das classes populares, das classes trabalhadoras. E aí você começa a entender que existe uma outra economia política, que é a economia política do medo. O medo vende. E aí você passa a entender por que 5% do PIB já é segurança no Brasil. Aí você passa a entender por que o mercado de segurança privada ele cresce tanto. E aí você passa a entender por que tem 14 horas de programas policiais na TV, por que os arautos dos programas policiais se elegem deputado estadual, federal, prefeito e tudo mais, por que os vendedores de segurança também passam a ser mandatários, numa articulação entre o poder político e entre o poder econômico. Por isso é que a redução da idade penal não é uma boa ideia. Porque, ao contrário, por que as pessoas são favoráveis à redução da idade penal? Primeiro, porque elas estão em desespero. Elas estão em desespero. Porque desesperado é aquele que não tem o que esperar, ele não tem esperança. Uma sociedade que não tem projeto, que não tem esperança, que não tem futuro, ela parte para saídas imediatistas, né, como a salvação transcendental, né, alguns caem no fundamentalismo religioso, outros vão cair nessa dinâmica do senso comum, que acham que o grande problema era ampliar o número de mortes, que já são bastante elevadas. Detalhe, explodiram os números de encarcerados no Brasil nos anos 90. Diminuíram o número dos homicídios? Os números dos homicídios explodiram também. Veja que aquilo que deveria, portanto, reduzir o homicídio, aumenta o homicídio. E aí junto você vê as novas tecnologias urbanas e psiquiátricas de internação. Todo mundo hoje que oferece algum transtorno a esta sociedade é catalogado para ser preso ou internado, né? Medicalizado, melhor dizendo. É por isso que você chega, por exemplo, qual é a saída que se dá para os meninos, né? É transtorno de conduta social, aí entra. Veja como o mundo hoje, em alguma medida, ele repete o século XIX. O saber médico e o saber jurídico, eles se articulam. Onde é que vocês viram isso? O Vigiar e Punir, né? Está ali. O saber médico e o saber médico e o saber jurídico, eles se articulam como eram no século XIX. Veja que retrocesso, portanto, é a proposta da redução da idade penal. Primeiro, portanto, as pessoas assumem essa proposta como boa porque acham que é, porque elas estão em desespero, e porque não há oferta societária distinta. Porque a nossa aposta é a aposta na dignidade, na justiça, no direito, na igualdade. Segundo, porque elas não compreendem, aí tem um grande problema aí para nós aqui, né, sobretudo para a nossa militância. Nós temos que dizer que o que nós desenhamos lá nos anos 90, ele sendo bem aplicado, ele pode funcionar. Rapidinho aqui, sem pensar muito. Qual é a idade de responsabilização criminal no Brasil?
Sem medo, estamos aqui em casa, vamos lá. Qual é a idade de responsabilização criminal no Brasil? 18. 12. Veja que a pergunta é a idade de responsabilização criminal. É a idade a partir da qual você é responsável, portanto você vai... O que é a palavra responsabilidade? Ela vem da etimologia de resposta. O que é isso? A responsabilidade é que você responde. Portanto, a responsabilização criminal no Brasil começa com 12. Com 12 anos. Qualquer pessoa, se eu tiver 12 anos, eu furto a caneta que dá, faço avaria, eu vou, portanto, o Estado brasileiro tem a obrigação, não é um desejo, ele tem a obrigação de movimentar uma caríssima cadeia de instituições que vai ter Ministério Público, Judiciário, vai polícia, primeiro polícia, vai um inquérito, né? Que vai ofertar uma representação, essa representação vai ter uma sanção, e esta sanção, portanto, as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque houve, por um lado, uma péssima comunicação, e segundo, houve uma comunicação intencional de não explicar o direito. Porque o que o ECA, qual é a aposta do ECA em 90? É a não responsabilização? Não, é uma responsabilização de caráter socioeducativo. Qual é? O investimento não é na dor. O investimento não é no castigo. A psicologia ensinou muito para nós. Ela disse que não se ensina a liberdade retirando a liberdade. Você não produz, né, dignidade investindo em dor. Talvez tenha sido a psicologia e a educação produziram isso para nós no século XX. Você não pode, portanto, qual é a ideia? A ideia da medida socioeducativa, é bolinho? Não é bolinho, não. Você tem 6 medidas que vão da advertência, a menos gravosa, a mais gravosa, que é a restrição da liberdade. E o pior, o desconhecimento é tanto que, no Brasil, existem atos infracionais que são apenados com 3 anos de internação para um adolescente e são afiançáveis para o adulto. Vocês sabiam disso? Pouca gente sabe disso. Determinados atos, você tem um adulto e um adolescente no mesmo ato. O adolescente fica 3 anos internado, o adulto é afiançado. Ele paga a fiança. As pessoas, qual é a percepção geral? É que o sistema dos adolescentes é fraquinho, ele é rápido, muito mais rápido, ele tem menos recursos, o que eu acho ruim, ele tem menos recursos, ele dá uma resposta, por exemplo, um processo socioeducativo, ele tem uma resposta em 7, 8 meses. Um processo penal do adulto, ele vai ter, dependendo da vara, dependendo do município, ele vai ter uma resposta em 5 anos. Pouco menos, depende da gravidade também, depende do tamanho do número de processos na vara, mas sem dúvida alguma, em mais de ano. Sem dúvida alguma, é mais de ano. Portanto, vejo que a percepção geral é uma percepção, né? É ruim. Eu sei que terminou, eu vou agora... A gente consegue, pode. Não vou. Só um segundo, só para eu concluir. Eu disse para a Verônica que esse é um desafio. Deixa eu ver aqui o meu... eu deixei aqui um monte de coisa, mas depois eu passo por escrito. Não, é que esse tema... Vamos surgir Vamos surgir perguntas. A questão principal, portanto, lembrem que lá no começo, o Mário nos trouxe um verso que falava de proteção integral. Eu deixei essa parte para o final exatamente para me despedir, para perguntar isso para vocês. Qual é o paradigma ético com o qual nós nos relacionamos hoje no Brasil? A ideia, quando você criou você trouxe o direito da infância como ramo do direito à esfera constitucional, e você assume que as crianças e adolescentes são prioridade absoluta do artigo 227, tem 3 coisinhas ali. Primeiro, sujeito não é mais objeto, é sujeito, portanto, um sujeito, no sentido pleno dessa palavra, ele é titular da cidadania, da capacidade, aquilo que a Hannah Arendt dizia, a capacidade de ter direitos. Né? 2. Esses direitos, eles invocam uma corresponsabilidade. Por isso que está lá. É dever, vamos lembrar, é dever da família, do Estado, da sociedade. Tem três corresponsáveis ali. O artigo 227. Isso é uma opção. Portanto, é uma corresponsabilidade. E terceiro, tem a ideia da integralidade. Que o sujeito ele é integral. O sujeito ele é integral. Portanto, que não tem como ter educação sem ter saúde. Tem? Eu vou contar aqui, na época que eu era coordenador do SEDECA, o SEDECA tem
uma trajetória imensa na defesa do direito à educação, a gente ia sempre às escolas, e a gente ia muito às escolas da Praia do Futuro. Tinha uma escola na Praia do Futuro, essa escola, a gente ia, visitava as escolas, via como é que estava a escola. Teve uma escola que sempre, essa cena nunca consegui superar, eu esqueci. Cheguei na escola, na Praia do Futuro, você sabe que na Praia do Futuro tem muitas comunidades sem saneamento, né? Barraco com areia, muita areia. Onde tem muita areia, gente vivendo na areia, tem o quê? Um giz, bicho-pé, né? É o nome oficial do bicho-pé. Para quem tem uma infância rural, o bicho-pé pode parecer uma coisa inofensiva, né? Tira ali e tal, tira com agulha e tal. Uma infecção de tungise em vários dedos do pé é uma infecção grave, causa, né, infecciona, febre e tal. Eu dou muito esse exemplo da fragmentação das políticas sociais. Essa criança, encontrei uma criança com os 10 dedos praticamente gangrenados de tungise. Ela estava com febre, ela estava na aula. Ela estava, portanto, na política, ela estava na maior política pública que nós temos para a infância, que é a política de educação. Ela estava devidamente matriculada, ela estava na aula, ela estava frequentando a aula, ela estava ali. Portanto, ela contava para o... Isso era na época do Fundef, não era o Fundeb ainda, né? Ela contava para o Fundef, estava na matrícula, né? Estava lá nos cálculos do INEP, estava tudo direitinho. Só que a política não conseguia acionar a segunda outra política social, que era a saúde. Veja a quebra do paradigma da proteção integral. Veja a quebra. Né? Ou seja, e aí você acha que essa pessoa não tem consciência da ausência do Estado e você acha que ela não tem consciência da violência que lhe é praticada? Você oferta isso, você quer o que de volta? Pense aqui, se você tem uma infância assim, você iria simplesmente abraçar a sociedade? Nossa, que bom, olha como a vida é azul. Né? Veja que, portanto, você tem um circuito de produção de ódios. Por que a sociedade odeia esse adolescente? Em alguma medida. Porque, na verdade, não odeia a grande corporação financeira. É inexplicável isso. É inexplicável. Como é que essa produção ideológica de apartação e de exclusão, de desumanização, uma grande pensadora da infância brasileira, das políticas da infância, a Irene Rising, ela cunhou uma expressão que para mim é fundamental, a desfiliação contemporânea. Se a ideia de qual a responsabilidade, tipo assim, eu quero para o filho do outro o que eu quero para o meu filho, portanto eu sinto uma responsabilização. A desfiliação é quando eu quebro esta responsabilização. Não leiam um livro sem palavras. Chama Cena de Rua, da Ângela Lago. É um livro infantil de aquarelas, que é a cena de uma criança em situação de rua. Começo ao fim. Não tem uma palavra nesse livro. Ele merece um estudo. Merece um estudo. Você vê lá. Porque ele vai falando exatamente do processo, quem é da psicologia utiliza muito essa expressão, de constituição do sujeito, da subjetivação dessa criança em situação de rua. Portanto, vejam como a sociedade que nós éramos em 88, ela, me parece que ela era de uma densidade democrática que nós não encontramos mais, eu termino com isso. É fundamental rejeitar a inflação penal, a hipertrofia penal. Não tem sentido inaugurar mais tanta cadeia como se inaugura, na velocidade que se inaugura, cadeias inclusive sem qualquer... Ou não tem sentido a gente ficar lotando e lotando e lotando, porque se a gente não pensa o básico, como é que a gente faz para diminuir a conflitualidade social e como é que a gente faz para... Renato, enquanto isso não acontece, como é que a gente faz para gerenciar o conflito social com uma outra tecnologia que não é a tecnologia penal? Esse é o grande dilema no mundo hoje. E o mundo está dando... Por que o professor Fernando falou da Suécia? Suécia, Holanda... Não vamos falar sobre esses países, não. Vamos falar aqui pertinho também. Vamos falar da Argentina, vamos falar da Colômbia. Estão se gestando tecnologias sociais para lidar com o conflito social que não seja na ordem do penal. Diminuir o penal. E aí, a criminologia crítica latino-americana ela é vasta. Quando você pega os estudos de Zaffaroni, Nilo Batista, Vera Malaguti, né, Joalê Cirino dos Santos, todos esses,
são os grandes criminólogos brasileiros, porque esse é um problema também. A criminologia ela gerou um campo de saber. E aí todo mundo, é que nem futebol, a questão da violência, todo mundo tem uma opinião para dar. Né? Não, ok, eu acho que é isso da democracia. Nem sempre essas opiniões são completamente balizadas em dados, né, factíveis. Vou contar aqui uma tragédia, não é uma piada, para concluir. Eu, um dia desse, fui dar uma palestra no estado, e aí sempre converso com taxista, né? E sempre converso com taxista, sempre vem a violência. Porque a questão da segurança hoje é uma questão política fundamental. Uma sociedade com medo, ela não faz grandes transformações. Vocês já pensaram nisso? Uma sociedade que vive com medo, ela não ocupa as ruas. Uma sociedade com medo, ela não é democrática. Ela não é democrática. O medo, um grande livro de um britânico, Medo, História de uma Ideia Política. Se vocês puderem ler, Medo, História de uma Ideia Política. O medo ele produz uma arquitetura política. Aí o taxista vai falando da violência, e eu, na minha criminologia crítica, tentando ofertar a ele uma nova gestão não penal do conflito. E eu dizia, olha, não adianta prender, porque prender gera mais violência, estigmatiza, cultiva uma subjetividade cada vez mais violenta, Ele não só concorda comigo, mas ele emenda. É verdade. Não adianta prender. Tem que matar todo mundo. Veja a distância abissal entre mim e o taxista naquele momento. É a distância que nós temos que vencer. Portanto, grande parte da população. Portanto, eu finalizo com isso. Assim, esse aqui é um ambiente universitário. Nós temos aqui professores, estudantes, trabalhadores do sistema penal, militantes, uma parlamentar. Nós temos que pensar o seguinte, qual é a agenda política? Nós temos que ter uma agenda política que ganhe a sociedade brasileira para a ideia de que nós temos que ofertar à infância e à juventude algo distinto de cadeia, arma. Por que o tráfico de armas não é um debate? Se debate a redução do tráfico penal, não se debate. Porque o andar de cima faz o tráfico de armas. Por que não se debate a privatização da segurança? Por que não se debate a falta de investimento? Por que não se debate nova gestão? Só se debate a saída. Porque a saída midiática desta inflação penal. E aí, nada melhor que já que a gente começou com violeiro, eu vou terminar com rap. Ouçam rap. O rap é uma grande tessitura da cultura urbana dos anos 90 no Brasil. Eu não estou afastando a tragédia que acontece quando alguém é violentado, não. Só que é necessário colocar as nossas próprias violências no bojo das violências históricas também. Claro que todos nós somos singulares. A violência que eu sofri quando as pessoas dizem, você não foi, já foi assaltado, tudo isso todo mundo já viveu. Arma, né, cabeça, não sei o quê, tudo isso. Né? Tem ninguém imune a isso na sociedade brasileira. Só que é necessário colocar essa minha singularidade no conjunto das singularidades outras da sociedade brasileira. O Racionais lança em 99 um disco chamado Sobrevivendo no Inferno. Alguém aqui já ouviu esse disco? Sim. Sobrevivendo no Inferno. Esse disco tem uma música chamada Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Essa música é a história de um menino da periferia urbana brasileira. Né? Eu não sou capaz de cantar rap, mas eu vou só tirar alguns... Olha só como é interessante. Você não sabe o que é ir para a escola com a roupa dada de esmola. Seu pai, um filho da puta bêbado de sol. Da janela da classe, a rua me chamava lá fora. Mais na frente ele diz: fiz vestibular no assalto do busão. Na agência bancária me formei ladrão. Arrepiei, desempenho nota 10. Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés. Olha só. Arrepiei, desempenho nota 10. Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés. Aí, neguinho, agora sim eu tenho o meu valor. A violência, além de toda essa economia política, ela é também a única possibilidade para uma grande parcela da sociedade brasileira de firmar algum tecido de existência. É um grave problema isso também. Né? Portanto, eu concluo com isso. Nós temos que ofertar muito mais à nossa infância e à nossa juventude do que a tragédia do subemprego, da subpolítica social, da política pobre para pobre, ou da criminalização seletiva e
estigmatizante. Enquanto nós formos um país que 42% do orçamento geral da União é abocanhado por 20 mil especuladores financeiros, controladores do nosso capital financeiro, e a educação estiver levando 2,5%, essa equação ela só vai gerar cada vez mais prisão. E, vamos lembrar, o número de presos numa dada sociedade é reflexo das opções políticas daquela sociedade. Eu quero crer que nós aqui, pelo menos nessa sala, mesmo sendo minoritários, nós vamos fazer opções político e éticas diferenciadas. Obrigado. Gente, após essa excelente contextualização da questão do paradigma da proteção integral no ECA, né, e do posicionamento em relação à redução da maioridade penal, nós vamos ouvir a Aurilene Vidal, que é representante do Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum DCA. A Aurilene agora vai fazer um novo cenário para a gente, que é o cenário, aliás, não novo, um diferente cenário que o Renato fez de contextualização. A Aurilene agora vai falar do cenário estadual das medidas socioeducativas em meio aberto e fechado. Então, ela tem muito para mostrar para a gente dessa realidade. Bom, boa noite a todos e todas. Eu não tenho o vozeirão do Renato, porque, né? Aí o homem, eu digo que ele não toca, ele vive... Que queira bem. O que eu vou apresentar para vocês é fruto de um trabalho que a gente já faz há muitos anos no Estado de Ceará, muitos anos mesmo, né? Só eu tenho de atuação na área de infância aqui 17 anos. Na área de medida socioeducativa, 11. Só de medida socioeducativa. Queria eu não apresentar esses dados. Queria eu chegar hoje aqui e dizer que não é essa a realidade que eu vou apresentar. Queria muito, vendo o Renato falar de como a gente vai e volta nessa história societária, queria eu estar aqui hoje apresentando o outro cenário desses adolescentes que não têm, a maioria das vezes, as políticas básicas que deveriam ter, que não têm o direito à convivência familiar e comunitária e que, por vários motivos, chegam a estar nessas estatísticas que a gente vai mostrar para vocês. Quando a Verônica me ligou, eu disse: "Ô, Verônica, está fresquinho uma apresentação que eu fiz para o curso que teve lá no SEDECA, que é exatamente, era mostrar como é que está esse cenário socioeducativo no estado do Ceará, certo?" O Renato lembrou que o Estatuto ele tem 6 medidas socioeducativas para adolescentes. Ele tem tanto a medida de advertência como a medida de reparação de dano, quando o adolescente faz algum dano e esse dano ele pode ser reparado, né? São atos infracionais mais leves. Aí ele vai ter a semi-liberdade, ele vai ter a prestação de serviço à comunidade, que é uma medida maravilhosa quando bem executada. Ele vai ter a liberdade assistida e a privação de liberdade, que é a mais gravosa, que é para a gente ter adolescentes lá que cometeram atos infracionais graves de ameaça à vida, certo? Se vocês tivessem a oportunidade de visitar as unidades socioeducativas do estado do Ceará, vocês vão ver que não é raro, muito pelo contrário, é extremamente comum encontrar adolescentes de atos infracionais não tão graves, eu diria uns até leve, que estão nas medidas socioeducativas de internação, sobretudo no que a gente chama da internação provisória, certo? E aí a gente precisa compreender isso, compreender por que isso ocorre. E aí o Renato falava que a Thalita tinha colocado para ele, né, na audiência que a Thalita tinha observado. A Thalita só esqueceu, ou foi o Renato que esqueceu, de dizer o seguinte, que a mesma pessoa que faz a pergunta, muitas vezes a técnica, que assessora lá o Ministério Público, ou o próprio promotor, quando ele diz assim, ó, tu usa droga? Aí o menino diz, eu uso maconha. Aí ela diz, quer tratamento? Ele diz, não, eu não sou dependente. Aí ela diz assim, recusou-se ao tratamento. Eu digo, mas ele não é dependente, né? Eu estava dizendo para o pessoal da política de saúde, de antidroga, eu disse assim, se todo mundo que passasse pela oitiva informal, que fosse perguntado isso, que fosse ofertado o tratamento, você estava ferrado, porque não tinha local mais para colocar. Então é desse jeito que a gente trabalha, né?
E aí, compreendendo todo esse discurso que a gente já ouviu anteriormente, não é mais por falta de informação, eu não acredito mais nisso. É por não acreditar mesmo, é por querer que essa situação ela permaneça assim. Né? E aí a gente vai trabalhar o meio aberto, começando pelo meio aberto, que são as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Essas duas medidas, elas são muito boas, gente. Quando elas são bem feitas, quando elas são bem executadas, quando elas têm na ponta profissionais bons, de qualidade, que possam fazer com que essa medida funcione, e aí estou vendo lá onde trabalha várias aqui que trabalham na ponta, né, que tiveram essa oportunidade. Eu também pude trabalhar no projeto da Pastoral do Menor de Liberdade Assistida Comunitária, que é uma referência no Estado nesse atendimento. Quando essa medida ela é bem executada, ela tem um efeito que vocês não têm noção, um efeito positivo na vida desses adolescentes. Né? O que é? É muito importante a gente compreender o que é essa medida para vocês compreenderem a gravidade desses dados que eu vou apresentar. O adolescente, quando ele é encaminhado para uma PSC, ele tem que ser encaminhado a partir da necessidade dele. Se o adolescente ele sabe ler, ele sabe escrever, ele tem um conhecimento que ele possa ajudar, que ele possa ser inserido no trabalho numa biblioteca, que ele possa ser inserido no hospital para trabalhar, para prestar esse serviço à comunidade. É uma prestação de serviço à comunidade, porque ele está reparando um dano que ele causou à comunidade, certo? Então, se essa rede ela é articulada, se eu tenho um programa com técnico que possibilite essa articulação, esse acompanhamento desse adolescente nesses espaços, essa medida ela vai funcionar legal. Porque eu não vou empurrar qualquer adolescente para qualquer espaço para ele cumprir essa medida. Eu já vou saber que espaços eu tenho e para onde é que eu posso encaminhar aquele adolescente, quando ele não sabe ler. Vou dar os exemplos aqui. Verônica, eu controlo o tempo, eu sou meio parecida com o Renato. Não chego a tanto, mas sou meio. Cheguei uma vez no interior e estava lá um colega, que hoje se tornou-se colega meu, um promotor. E a gente estava tentando discutir as medidas socioeducativas em meio aberto em 10 municípios no ano de 2009. E ele dizia assim, e a gente vai fazer toda a pesquisa, né, nos CREAS que já existiam, na delegacia e nos fóruns. E a gente dizia assim, como é que é prestado aqui a PSC? Ah, Eudilene, a gente traz os meninos para cá, para capinar o fórum, os que não sabem ler e escrever. Os que sabem ler e escrever, a gente traz para dentro aqui do fórum para pegar algum papel, botar no lugar, uma coisa. Eu olhei o espaço do fórum externo, não era muito grande. Então você não tinha como botar, vamos 5 meninos para capinar ali, todo dia. Eu vem cá, mas como é que faz? Porque o espaço ali de capinar não é muito grande. Ele diz assim, não, aí faz assim, faz 20 minutos no capina e senta lá no meio fio e espera terminar para 20 minutos outro capinar. Isso foi 2009, 2009 aqui no estado do Ceará, mais especificamente em Tianguá, certo? Quando a gente foi falar para esse povo que era medida socioeducativa de meio aberto, de liberdade assistida e crescer, o pessoal parecia que a gente estava chegando com a última Coca-Cola do deserto. O que é isso? Né? Isso não é propriamente socioeducativo, né? Capinar. Não, é impressionante, gente. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando disso. Em 2009, eu estava com quantos anos? 20 e 18? Não, 19. Aí o que acontece? Quando a gente vai para a liberdade assistida, o que compreende essa medida? Essa medida compreende que o adolescente vai ter a sua liberdade assistida mesmo. Ele vai passar pela a polícia que apreende, que leva lá para a delegacia, especializado ou não. Ele vai ser apresentado a um promotor que vai escutar esse adolescente, né, que vai fazer uma representação desse adolescente, tá certo? E aí ele vai ser encaminhado para um programa que hoje, aqui em Fortaleza e no estado todo, estão dentro dos CREAS. Lá, esse adolescente vai ter que ser feito um estudo social, biopsicossocial desse adolescente. Vai ter que avaliar, vai ter que ver quem é esse adolescente, onde é que ele vem, quais são as demandas que ele tem. A partir disso, você traça um atendimento para ele, que hoje a gente chama de PIA, que a gente tem, que é o plano de atendimento individual desse adolescente. Então, nós vamos trabalhar com a demanda do João, do Pedro, do Antônio, do José. Nós não vamos generalizar para todo mundo, porque cada pessoa é única. Então, a assistente social vai fazer uma análise desse adolescente, a psicóloga vai fazer uma análise desse adolescente, a pedagoga vai fazer uma análise desse adolescente. Nós vamos ver a demanda que o João tem quando ele chega e nós vamos trabalhar com o João a partir dessas demandas. Se ele usa a droga, qual é o grau dele, qual a dificuldade que ele, se ele tem ou não dificuldade na família, do aprendizado ele tem ou não. Então, o programa ele é responsável por lei
de trabalhar todo esse suporte para que esse adolescente, ao entrar nesse programa, ele saia diferente de quando ele entrou. Eu consiga trabalhar essa família, se for necessário, eu consiga trabalhar até o amigo do João, quando ele traz esse amigo para o atendimento, quando ele fala muito desse amigo. Então eu também vou investigar isso aí, e eu vou envidar esforços para que eu consiga, para que esse programa, junto com o João, ele consiga tirar o João dessa situação, certo? Então, dizendo assim, eu já sei que eu tenho que ter um número equivalente de profissionais para atender uma demanda equivalente de adolescentes envolvidos com ato infracional, certo? Porque ele vai fazer visita na escola, ele vai fazer visita institucional, ele vai fazer visita na família. E não é uma visita, não é, ele está em liberdade assistida, ele vai fazer várias visitas no decorrer do cumprimento daquela medida, certo? Aí quando a gente pega dados, esses dados são recentes, eles são de agosto, setembro, esses dados eles foram coletados em pesquisas, em visitas em loco, nos CREAS de Fortaleza, né, tá certo? O CREAS 1, ele estava com 346 adolescentes e 7 técnicos, certo? O CREAS 2, ele estava com 207 adolescentes e 8 técnicos. O CREAS 3, com 333 adolescentes e 6 técnicos. O CREAS 4, o CREAS 5, porque a gente ainda não tem o equipamento que vai atender. Então, eles, como Fortaleza tinha o atendimento na FUCI, que depois incorporou para a Secretaria de Direitos Humanos, então eles tinham os núcleos de atendimento, tinham como que era o nome que a gente chamava? Não era núcleo, era os núcleos de atendimento das medidas? Núcleo, tinha os núcleos, muito bem, obrigada. Eles tinham os núcleos de atendimento que, com a política de assistência social, com a história da proteção social especial, incorporar as medidas socioeducativas dentro dos CREAS, em todo o Brasil vai se redesenhar dessa forma. Hoje nós temos pouquíssimos atendimentos socioeducativos de meio aberto que não ocorram dentro dos CREAS por conta do recurso financeiro que é passado via fundo MDS e as secretarias municipais, certo? Então ele foi para dentro dos CREAS, que eu não sei se vocês sabem todos aqui, mas os CREAS, além de atender a demanda do ato infracional, ele vai atender mulher, criança, idoso, vítima de violência, né? Ele vai fazer várias coisas, entre elas trabalhar com este público aqui, que tem que ter a maior atenção possível. Quando nós estávamos lá na Pastoral discutindo o programa, ele dizia assim: qualquer vacilo nosso, a gente pega a vida de um menino desse. Uma visita que ela deixa de ser feita, aquela visita pode ser um marco na vida daquele menino, tá certo? E aí nós vamos ter lá no CREAS 5, 421 adolescentes para 7 técnicos, no 6, 489 adolescentes para 8 técnicos, um total de 1.796 para 36 técnicos. Aí vem a pergunta: será que a gente consegue, com isso, fazer um bom atendimento socioeducativo de medida de meio aberto? Né? Será que eu consigo trabalhar esse adolescente para que ele supere essa dificuldade? Será que eu consigo, com isso, romper uma coisa que o menino tem muito forte de solar, assinar? Será que eu consigo? Né? E aí, quando essa medida ela falha, aí eu vou para a internação, porque a fala é assim: ele foi para a medida socioeducativa de meio aberto, ele não cumpriu a medida, ele descumpriu a medida, então o estatuto ainda prevê a internação sanção, que ele pode ficar até 9 meses, até 9 meses privado de liberdade, porque ele descumpriu essa medida, com esse cenário, certo? Aí hoje é regra, descumpriu, vai para a internação sanção. E aí às vezes a gente pergunta, né, e é por isso que o povo não gosta da gente. Tem um bocado de gente que não gosta, mas tem um bocado de gente que gosta também. Aí a gente pergunta assim: vem cá, tu já perguntou como é que está funcionando isso aqui? Para tu pegar e dizer que o menino descumpriu a medida, sem ver se o programa primeiro não descumpriu o atendimento para com ele. Mas ninguém quer saber não. O pessoal que está lá nos gabinetes, sobretudo o pessoal da área do direito, o juiz, o promotor, né, alguns defensores, não querem saber não. O negócio é o menino, a história que o Renato trazia, é a punição, eu tenho que punir, certo? Então nós temos esse cenário, nesse emaranhado, né, dessas políticas que a gente vive hoje, que vai levar para este outro cenário, que é a da internação no Estado, certo? Aí no interior, olha só, nós temos 184 municípios, nós temos 102 CREAS municipais. Nós ainda temos um déficit de CREAS para fazer esse atendimento. Aí a gente se pergunta: então já que esses meninos estão sendo atendidos, que não tem CREAS, o Conselho Tutelar,
capinando alforo, indo... Todo mundo sabe o que é CRES aqui. Eu falei um pouquinho que é o CRES, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai atender as demandas de mulher, criança, adolescente, idoso, vítima de violência. O CRES vai agir quando não tem mais os vínculos e quando eu tenho uma violência que está ali posta, né? Então, desses 112 CRES dos municípios, 72 municípios ainda sem CRES, e destes 45 CREAs recebem o cofinanciamento do governo federal para o atendimento socioeducativo. Lembram que eu falei que o governo federal ele repassa recurso para os CREAs para o atendimento socioeducativo. Aí vale fazer um parêntese aqui, que eu acho muito interessante. Quando você vai fazer uma pesquisa do número de adolescentes que cumprem medida no Brasil, ninguém tem esse dado concreto, ninguém tem. Porque o único dado que você tem é o dado que é dado oficialmente através dos CREAs. Se eu não tenho todos os CREAs cumprindo medida socioeducativa, eu não tenho esse dado. Eu estou falando isso de observação em loco, não é que ninguém disse não. Você chega num CREAS, em qualquer município aqui do estado do Ceará, você pergunta o número de adolescentes. O CREAS, para financiar, eles têm metas, né? Tudo na política não tem a meta, você tem que alcançar tanto. Então, se eu tenho 40 adolescentes, eu recebo determinado valor X para 40 adolescentes. Todo município quer receber o valor X para 40 adolescentes. Mas, às vezes, eles não têm o 40 adolescentes em atendimento, certo? Aí, eu não vou dizer o nome do município, mas teve um que foi muito engraçado. A gente chegava no CREAS, o CREAS bem equipado, o CREAS estava até legal. E a gente fez todo o trabalho com eles, quase durante um ano lá, para poder preparar a equipe para trabalhar com medida socioeducativa, porque também não é fácil trabalhar com medida socioeducativa, certo? E aí, quando a gente ia perguntar, mas vem cá, aqui não tem adolescente cometendo ato infracional, um município de porte médio, né? Que em geral você tem. Aí ele dizia assim, tem pelo menos que a gente sabe, conhece aqui da cidade da Pracinha, uns 33, 40 adolescentes que praticam. E cadê esse menino? Fomos na delegacia, constatamos esse dado, e fomos para o fórum, né? Chegamos lá no fórum, aí diz assim, não, o promotor fala, não, eles passam por aqui, eu represento, mas o juiz nunca aplica a medida. Nós ficamos um ano nesse município, um ano de 2009 todo. Nós entramos no município, saímos no município, era do mesmo jeito, certo? Qual era a lógica do juiz e a lógica da diretora da vara lá? Deixa o adolescente infracionar mais, cometer mais as infracionais e nós mandamos para Fortaleza para internação provisória. Ou seja, espera certo? piorar. Espera piorar. Mas ela disse isso pra gente, a diretora de vara disse isso pra gente, certo? Às vezes a gente fica nervosa, né, Thalita, né? Porque a gente já viu tanta coisa que não dá para ficar estressada, né? Tá certo? Então, se a gente pensar que eu tenho 45 CREAs que recebem recurso e que eu tenho 102 CREAs municipais, a gente tem que imaginar onde é que estão os outros onde não tem CREAs, cumprindo que medida, tá certo? E eu tenho que imaginar que esses dados, infelizmente, eles são maquiados. Já desse a promotora sentou com a gente, a gente quer fazer um levantamento do número de adolescentes. Eu digo, foi a promotora, a deputada lá da infância. Eu digo, pois pode, olha, comece pelo seguinte, diga ao CREAS que mande o dado real de atendimento, que eles estão atendendo, porque diga para eles, porque tem que dizer, que a gente está aqui para ajudar, para contribuir, por mais chato que a gente fez, mas a gente quer melhorar essa política. E que ele vai também se beneficiar quando essa política melhorar. Então, assim, diga para ele o que tem de verdade, se tem 3, 4 adolescentes em atendimento, que a meta é tanto, mas que nós temos isso. Porque senão nós nunca vamos ter no Brasil um dado real de adolescente envolvido com ato infracional. Nunca, certo? E meio aberto. Não, e meio aberto porque fechado, tá todo mundo lá seguro, pronto. Mas o aberto... E o aberto é o maior causador desse inchamento que a gente tem no fechado. Porque eu descumpro, eu vou pro fechado, certo? Se nós não melhorarmos essa porta de entrada, a gente nunca vai conseguir a redução, o número de adolescentes que estão envolvidos com ato infracional hoje no estado do Ceará, tá certo? No meio fechado, nós temos 8 unidades socioeducativas em Fortaleza. Aí um dado que eu achei extremamente interessante quando eu estava fazendo esse levantamento, essa apresentação lá no SEDECA, que é um dado novo, porque vocês imaginam que eu falo disso aqui quase todo dia, né? Então eu digo assim, eu digo assim pro povo, ó, eu já vou ficar chato, quando me ver já vai dizer, não é possível que a Aurilene vá conseguir ainda, a gente escuta ela há 5 anos falando disso,
Digo, rapaz, qual é o dado novo que a gente tem aí? Que eu pelo menos nunca tinha me atinado para isso, da importância desse dado ser trazido à tona. Quando a Verônica falou que ia ser gravada e que ia pro Facebook, pro YouTube, para tudo, eu fiquei, ai meu Deus, morrendo de vontade que todo mundo tenha acesso a essas informações. Quando a gente vai fazer um comparativo, né, do número de adolescentes e de instrutores educacionais por unidade, esses dados aqui são do dia 7 de 10 de 2013. Quando a gente faz uma comparação do número de instrutores que deveriam lá dentro, qual é a importância de um instrutor educacional dentro de uma unidade dessa? É o instrutor educacional que vai acompanhar o adolescente, levar os adolescentes para fazer as atividades, levar para a sala de aula, levar para a sala, com exceção da SEMI, que é uma unidade diferente, que é uma unidade que ela quase se autogestiona, porque os meninos, eles são externos a todas as atividades. A internação mesmo, ela exige a presença dessa pessoa qualificada, dessa pessoa preparada para trabalhar lá dentro, certo? Então, quando a gente vai fazer o comparativo do número de instrutores para o número de adolescente, aí a coisa ainda fica pior. Eu elaborei essa tabelinha para a gente se dar conta disso. Na unidade de recepção, ele tem 11 adolescentes, a de recepção o menino não fica. Ele passa 24 horas, é aquela unidade ali atrás do nosso shopping, onde tem um complexo, o adolescente apreendido, vai para a unidade de recepção, aguarda para ser apresentado ao promotor. Então, se não for no mesmo dia, tem os promotores de plantão no fórum, ou então no mesmo dia. Em geral, ele nunca passa mais de 24 horas lá, certo? Então, eles têm 11 instrutores que ficam lá, tem até uns que nem precisavam estar lá, porque às vezes tem gente demais lá, né? Não precisava de tanto, que aí é outra coisa que a gente pode discutir depois, porque que eles estão lá, né? No São Francisco, que é uma unidade de internação provisória, certo? A internação provisória é quando o adolescente passa 45 dias, ele não foi sancionado ainda, ele é encaminhado para a internação provisória para ser distribuído numa das varas, para que se apure esse ato infracional melhor, tenha mais elementos para se aplicar uma medida, tá certo? Aí lembra que eu falei que os juízes do interior usam isso como medida, né? Eles mandam internar, passa 3 meses e volta, mandam internar, passa 3 meses e volta. Aí eles me chamam de engorda. Tanto os adolescentes chamam de engorda, como a polícia chama de engorda. Eles vão lá engordar porque eles estão magros. Aí eles voltam para cá, tá certo? Porque eles não vão julgar tempo, eles têm uma demanda de processo lá no julgar tempo, libera o menino e o menino volta, tá certo? Esse adolescente ele volta. Vocês reparem que todas as unidades de internação provisórias, elas estão superlotadas. Todas as unidades de internação provisória hoje, elas estão completamente superlotadas, certo? Então lá no São Francisco a gente tem 121 adolescentes para 67 instrutores, tá certo? Lá na recepção nós temos 27 instrutores. No Passaré, que é outra unidade de internação provisória, nessa data, naquela data, nós tínhamos 190 adolescentes e 80 instrutores. O detalhe ainda vai ser pior. No Dom Bosco, nós tínhamos 170 adolescentes e 82 instrutores. Tá certo? No Secal, 156 adolescentes e 115 instrutores. Na semi masculina, 42. Essa semi aqui, ela acaba sendo tudo, né? A semi masculina, ela pega tanto internação provisória, tá diferente? Ou a masculina não, a feminina, desculpa, muito bem, sério. Certo? A masculina não, ela só pega adolescente. A feminina que vai pegar, que é a Odacia, ela vai pegar todos os atos infracionais. Então a gente não tem essa divisão para as meninas, até porque o número de menina, graças a Deus, e a mulher quando dá trabalho, ela dá trabalho. Graças a Deus, o número de menino envolvido com ato infracional é bem menor, né? Eu digo isso que eu comecei a trabalhar com adolescentes lá na Barra do Ceará, lá em 95, e aí eu digo que a mulher quando dá trabalho, ela dá mais trabalho. Exige mais competência técnica da gente para trabalhar, é mais desafiador e é muito bom. Esse número absoluto de instrutores, eles são divididos por plantões. Eu demorei para compreender isso aqui. Eu demorei para compreender que, na verdade, os 67, eles não estão ao mesmo tempo. Eles são divididos em plantões de 4. Por conta quem trabalha à noite, ele vai ter 2 dias de folga, quem trabalha 12 horas vai folgar. Então, na verdade, tu nunca tem na casa, preste atenção que o número de adolescentes é o mesmo sempre lá. Tu vai ter 17 instrutores para 121 adolescentes. Eu estou falando dessa realidade, ela é hoje.
Hoje, se você for nas unidades, hoje ela está exatamente assim, se ela não tiver piorado. E eu vou dizer por quê. Tá certo? A gente tem 155 para 17, a gente vai ter 190 para 20, 170 para 20, 186 para 24, 156 para 29, 42 para 8, 75 para 10. Sabe o que quer dizer isso? Os meninos estão literalmente trancados dentro das celas, dentro dos dormitórios, todos os dias, sem poder fazer atividade. Vocês sabem o que quer dizer isso? A SEDUC acabou de rescindir o contrato dos professores do Patativa do Assaré, lá da unidade Patativa do Assaré, porque eles não estavam dando aula desde agosto, a última rebelião que aconteceu, porque não tinham condições, não tinha instrutor para acompanhar em todas as atividades. O Dom Bosco vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Isso aqui quer dizer exatamente isso. Não basta estar lá dentro da unidade, porque as pessoas em geral dizem assim, vamos para o hotel 5 estrelas. Se você for conhecer uma unidade socioeducativa, e você não souber o que é que essa unidade ela tem que ter, você vai sair de lá com essa impressão. Mas é uma unidade, Você vai no Patativa e no Secal, que são unidades imensas, eu digo assim, gente, mas como é que vocês podem achar isso aqui bonito? Não é bonito, bonito é uma coisa mais acolhedora. Bonito é se vocês forem, que é a única que a gente tem aqui, que foi inaugurada agora, que é a semi masculina, que foi uma exigência, foi uma unidade que foi feita com dinheiro do PROARES. Então foi uma exigência do BID que eles tivessem o padrão arquitetônico do SINASE. Então essa unidade, você chega lá, ela está muito boa. Né? O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que o Renato falou, que é uma resolução do CONANA, que foi aprovada em 2006, e ano passado, janeiro de 2012, ela tem uma lei do SINASE também. Então nós temos uma resolução e uma lei do SINASE, certo? Então isso aqui quer dizer que os adolescentes, eles estão trancados dentro dos dormitórios, saindo 20 minutos para fazer jogo, isso eles dizem. Porque quando a gente vai fazer visita nas unidades, a gente vai focar com eles. Eles dizem assim, olha para mim assim, eles são muito besta, viu, Celinha? Diz desse jeito. Eles estão pensando que 3 adolescentes fazem uma rebelião. Não, 3 adolescentes fazem uma rebelião. Né? Eles deixam a gente jogar 20 minutos, não liberam o dormitório todo, não dá nem time, não dá nem para fazer time. Porque é pouco menino, vai 5 meninos por vez. Como é que você faz time com 5 meninos? Isso. Consigo, tá certo? Deixa eu passar. Só diz o parâmetro 1 para 2? Não é? Parâmetro 1 para 2, né? 1 para 2. 1 para 2. Vamos dizer isso. Ele está lembrando do parâmetro de... Porque o SINASE, ele vai trazer também... Então, por isso que eu digo, não é mais falta de informação, não é. O SINASE, ele vai detalhar o que tem que ter numa casa, numa unidade dessa. Desde o banheiro, o tamanho do banheiro, até o número de instrutores ou socioeducadores necessários para trabalhar com esse adolescente, tá certo? Aí ele vai variar, ele vai dizer que é um instrutor para 2 adolescentes, dependendo da situação do perfil da casa, para que aquela casa, porque às vezes também você tem que imaginar que nesse quadro aqui eu ainda tenho adolescentes com algum problema, com algum transtorno que vai ficar no hospital e que eu preciso ter 2 instrutores que vão ficar lá se revezando, tá certo? Nós temos 3 situações atualmente, estavam, não sei se já foram resolvidas, mas quando a gente fez esse levantamento que estavam nessa situação. Aí nós temos as unidades do interior do estado, a Semi-Liberdade de Iguatu, ela tinha na época nenhum adolescente, a Semi-Liberdade, aquele onde o adolescente, ele passa o dia desenvolvendo atividades externas e à noite ele vai para a unidade, certo? Ele não está com a sua liberdade totalmente cerceada. A Semi-Liberdade de Crateús, nós temos 3, é muito interessante esse dado aqui, porque os meninos que não estão aqui, eles estão na internação provisórias aqui em Fortaleza, certo? Se acabando dessas unidades, se acabando, porque quando tem qualquer motim, qualquer cheiro de rebelião, a coisa aperta lá dentro. Aí a polícia que entra para bater, né? Aí eles se resolvem, é isso que o Renato estava colocando, a violência que só gera mais violência. A Semi-Liberdade de Sobral, ela tem 18 e a recepção tem 2. Criaram uma estrutura para a recepção. A Semi-Liberdade de Juazeiro tem 1 e a internação provisória de Juazeiro tem 27. O estatuto também prevê que o adolescente, ele tem que cumprir uma medida socioeducativa próximo da sua casa, para que possa continuar a manutenção dos vínculos familiares. Vocês se deram conta que nós só temos uma internação provisória lá em Juazeiro, que foi inaugurada ano passado, e que está uma em Sobral para ser inaugurada e por conta de embargos e algumas coisas lá ambientais ainda não foi.
Mas assim, esses anos todos que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora é que a gente está descentralizando esse atendimento, certo? Tem adolescentes que passam 6 meses, 3 meses sem receber visita, porque às vezes as famílias não têm condição de vir. Pelo trabalho, pela situação, às vezes elas dão um jeito de vir, o carro do município que vem para Fortaleza aproveita e traz, entendeu? Então, a gente não consegue garantir isso, essa convivência mínima, né, que a família faça uma visita, certo? Esse contato ele é feito por telefone, que não deixa o adolescente falar livremente, porque eu tenho sempre um instrutor que está ali perto para ouvir, porque tem toda uma questão de segurança que é colocada, né? Quem são esses adolescentes, né? Esse dado aqui também ele é recente. Masculino, do sexo masculino, tem 1.018 adolescentes, do feminino 56, de 14 anos 39, de 15 anos 104, 16 anos 208, 17 anos 479. Branco 81 e afrodescendente 896. Que agora como os navios negreiros é o Honda, né? O carro do Honda. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Que é aquele tribunal de rua do Rapa, toda vida que eu escuto eu me arrepio. Não tem jeito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? A procedência, capital 165, interior 402. É muita gente do interior que está aqui sem direito à convivência familiar comunitária, né? Muitas vezes, isso aí é porque a gente não tem perna, né? Para fazer um aprofundamento mesmo, sem o devido processo legal, nem aqui, tá certo? A escolaridade, aí o EJA 1, 2, 3 e 4, 973, porque a única forma de escolarização ofertada dentro das unidades, ela é pelo EJA. Então, se eu encontrar um adolescente que bata o pé e diga, eu não quero, eu estudava em escola regular, eu quero estudar em escola regular, que era uma coisa que a gente discutia muito no GT, vai ter um problema, que aí a gente deixou claro para o pessoal, mas aí vocês têm que assegurar, porque é um direito dele. Quando a gente fala que a educação é um direito inalienável, eu estou dizendo que eu tenho agora, nesse momento, uma unidade que não está tendo educação, porque não tem instituto educacional para dar conta de garantir a segurança dessas pessoas lá dentro. Isso é muito grave, né? O ensino médio 63, que a gente pensa que esse número é pouco, tá certo? A maioria dos tipos de ato infracional. Homicídio 145, tentativa de homicídio 46, esses são dados oficiais da secretaria, tá certo? Latrocínio 40, roubo 435, aí tem uso, poste, tráfico de drogas 67 e descumprimento de medida 92. Lembra da medida lá que não é cumprida porque às vezes não tem as condições necessárias para cumprir. Aí eu venho para cá, aí eu me envolvo em várias situações que tem dentro dessas unidades, certo? Deixa eu só ver como é que eu estou com o tempo. A situação do ato infracional primário, 652, isso é gravíssimo você ter um adolescente primário numa internação, seja ela provisória ou não, né? Porque quando o adolescente ele entra, né, numa internação, é uma dinâmica totalmente diferente, tá certo? Então, quando a gente fez esses levantamentos, a gente ficou muito assustada com isso aqui, como é que pode o número de adolescentes primários dentro das unidades, certo? Primário quer dizer, foi a primeira vez que aquele adolescente cometeu algo, ou foi a primeira vez que aquele adolescente foi apreendido. Mas ele não tinha sido antes, então isso não justifica. Você não deu uma outra medida para ele, e aí você pega e joga lá na internação. Em reincidentes, 414. Essa reincidência, ela é do meio aberto e ela é do meio fechado, viu, gente? Pois ela balançou a cabeça ali. Às vezes a gente fica assim, querendo desanimar, porque são tantas as adversidades. Quem lida com adolescente envolvido infracional, quem trabalha, quem acredita nesses adolescentes, que eles têm um potencial enorme que não é trabalhado, muito pelo contrário, né? Eu vou contar uma para vocês para encerrar. A gente foi visitar o Patativa, logo depois da rebelião última que queimaram tudo. Já tiveram vários pequenos motins depois disso. E aí a gente sempre faz uma conversa com o instrutor, né? Porque as condições de trabalho também são muito precarizadas, baixo salário, sabe? Eles também não têm um acompanhamento que eles precisariam ter, até para
se trabalharem para poder trabalhar com essa situação, que é uma situação muito difícil, muito adversa, né? Eles às vezes não têm as condições necessárias para ser feito esse trabalho. Aí a gente foi visitar, fizemos uma roda com os meninos, a gente sempre faz um focal com eles para escutar os meninos. E aí eu visitando a unidade, estavam umas 3 pessoas, quando eu parei numa sala, eu observei que uma sala não tinha sido queimada. Nós estamos falando desses adolescentes, presta atenção. A sala não estava queimada. E aí eu olhei, a sala não estava queimada, o cara que estava nos levando para fazer a visita era acusado por todo mundo como um dos que batiam muito nos meninos. Ele saiu com muita, a gente denunciou bastante ele, esse rapaz saiu de lá. E aí ele levou a gente para visitar, eu disse, que sala é essa que não está queimada? Todo o Patativa estava queimado, todo, certo? Até onde os meninos alcançaram, que era o portão que separa eles, né, da parte técnica, estava queimado. É a sala da dona Francisca, do TA. Aí eu, tá, pronto, me calei, né, perguntar por quê, pro cara, né? Depois a gente fez o grupo focal com os adolescentes e a gente conversou, fez as perguntas que tinha que fazer, e ficamos lá interagindo com eles. E aí eu disse assim, olha, eu queria, por que vocês fizeram uma rebelião? Aí eles disseram, porque a gente não aguentava mais apanhar. A situação de violência de Secal era muito forte, né? Sempre foi. Secal é uma unidade muito peculiar, até pela idade dos adolescentes que estão lá, né? E aí eu disse assim, mas eu observei que tem uma sala que vocês não queimaram. Que sala era aquela? De quem é aquela sala? Eles eram da dona Francisca. Disse, por que vocês não queimaram aquela sala? Porque ela nos respeita. Porque ela nos trata com dignidade. Ela não fala de dignidade, porque eles nos tratam como gente. Gente, eu disse, como é que você pode pensar que esse menino, como é que esta massa pode pensar que esse menino não tem mais jeito? Né? Como é que você pode pensar isso? A dona Maria tratava. Então, eu fico imaginando, na hora me vejo um flash, fico imaginando, gente, no meio de uma rebelião que foi imensa, você tá todo mundo correndo, os líderes ali da rebelião, porque nós estávamos com 2 líderes da rebelião, depois a gente ficou sabendo, ele correndo e tudo, e você chega na sala e para, essa a gente não queima. Essa a gente não queima. Porque essa mulher respeita a gente. Gente, isso é muito forte. Sabe, isso é para chamar a gente a ter vergonha na cara e refazer tudo de novo e dar a oportunidade que esse menino tem. Porque quando eles chegam nessa medida aqui, quando eles chegam na política social-educativa, é porque todas as outras falharam antes. É porque o menino está com o bicho de pé dentro da escola e não consegue tratar essa criança, esse adolescente de forma integral. Aí ele chega aqui. Aí quando ele chega aqui, nós deveríamos envidar todos os esforços para que ela funcione, para que ele consiga romper com essa situação. Aí a gente vai lá e joga a última pá de cal, né? A gente teria várias histórias para contar para vocês do cotidiano do que é essa política, essa medida, de como ela é feita de forma responsável, de como às vezes até quem está lá na célula, que está tentando fazer uma coisa, não consegue, porque isso é uma questão de governo. Ou o governo toma uma posição, o governador do estado ele toma uma posição, não, o aquário é menos importante do que a vida desses adolescentes, ou a vida das nossas crianças. Nós vamos inverter a lógica. E eu vou dar condição para essas pessoas trabalharem. Eu vou tirar alguns marginais que estão trabalhando com esses adolescentes. Quando eu falo de marginal, eu falo de adolescente que estava devendo R$700 a uma pessoa, um instrutor que estava vendendo droga dentro da unidade. Quando eu falo de marginal, é gente que tem prazer de bater. Prazer, tá certo? Torturador que está lá dentro. Tá certo? Limpar isso aí não é fácil. Nós estamos falando disso. Então não é hotel 5 estrelas. Não é porque o menino come 5 vezes que eles não perdem o direito de comer, não. Porque o povo coloca, mas estão lá comendo. Eles têm que comer mesmo. Tá certo? Não é isso. É uma outra lógica. E se a gente não começar a se ater para isso, nós não vamos reduzir violência. Porque um adolescente que começa com um ato infracional leve, hoje ele furta o meu relógio, amanhã ele rouba. Se ele tiver uma boa medida socioeducativa, a possibilidade dele não voltar a infracional mais e tornar um latrocínio é muito maior do que se eu não fizer nada, ou do que eu fizer políticas como essa daqui. Gente, sem palavras e sem tempo para tê-las, as 2 falas foram muito boas, né? Nós vamos escutar agora a Maria Márcia, não é Márcia Maria, a Maria Márcia, assistente social. Ela é articuladora da Média Complexidade, é representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social e Combate à Fome da CETRA. Ela vai falar
sobre as medidas socioeducativas em meio aberto. Nós não teremos a fala da STDS, que foi confirmado que viria a doutora Ana Maria Cruz, e não soubemos por que não veio, e vamos ficar com uma fala institucional da Márcia. Ficou difícil agora, né? E eu tô vendo que é uma pessoa muito querida, que é a Célia, né? Renê, você vai sair? Fala, não, por favor. Renê da terra e Eu já tinha desse pedido para ela registrar a sua presença desde o começo, já até para a mesa. Que eu realmente mas enfim. Tá, a Aurilene representa. Eu represento. E falar em registro, o Mário Mesquita também pediu para registrar, que teve que sair porque eu tinha um compromisso com o Pedro Agreste. É, porque eu fui uma pessoa muito querida, né? Que no começo eu disse, meu Deus, é verdade, né? Hoje sou um pouquinho do fruto do que eu aprendi com ela, porque minha técnica lá atrás, então é um prazer ser minha revela, né? Assim como é um prazer estar aqui, né? Assim, claro que eu estou numa sala muito apertada, né? Que a Aurilene falou. Né? Assim, na verdade, eu queria pedir desculpas porque quem deveria estar aqui hoje era o secretário, né? Tanto que ela disse assim para Verônica agora, quem tem que falar sou eu, porque o secretário teve um imprevisto, não pôde estar aqui, e eu estou, né? E sou técnica, sou assistente social, me orgulho disso, né? E vou falar do que nós temos feito, né? E aí cabe, é claro, ao controle social e às pessoas que estão aqui a fazer a avaliação, e estamos aqui abertos para o debate. E assim, com todo o respeito, né, fala da Aurilene, eu vou só fazer assim, alguns destaques com relação ao trabalho que o CREAS vem fazendo. Né? Eu não sei quais são os dados referentes ao que ela pegou, mas não são diferentes os números que ela apresentou. Né? A diferença é mais com relação ao trabalho técnico que a gente vem tentando implementar. Né? Mas antes de falar de CREAS, talvez seja importante a gente falar do que é a secretaria, de como ela hoje vem se constituindo, para que a gente entenda um pouco. Se ficar a gente, que eu acho que não vai ficar ninguém, para o final. Mas eu vou tentar correr, eu também tenho dificuldade em ser sucinto, mas a Verônica está bem pertinho de mim, a caneta dela é afiada. Quando ela diz acabou o tempo, ela vai com a caneta assim, ó, acabou o tempo. Não, gente, isso é violência. E aí, assim, a CETRA é uma secretaria nova, né, que ela hoje vem implementando 3 grandes políticas públicas, que é a política municipal de assistência social, que até o final de 2012, era exclusivamente executada por uma única secretaria, que era a SEMOS. Ela foi extinta, né, com a atual gestão municipal, e dentro hoje da SETRA tem 3 grandes políticas, que é a política municipal de assistência, a política de geração de emprego e renda e a política de segurança alimentar e nutricional. Certo? E por que é importante dizer isso? Para a gente entender que o Sistema Único de Assistência Social ele é um sistema muito novo. Se a gente for comparar, eu vou pedir permissão aos senhores e às senhoras que são até mais sabidos do que eu, que estão sentadas aqui, então é um desafio estar desse lado, né? Que é se a gente fizer uma comparação grosseira, né, do SUS com o SUAS, né, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é o posto de saúde. Quando a gente às vezes está com dor de barriga leve e não sabe o que é, procura um clínico geral e o clínico caminha para um especialista se ele assim julgar que o caso necessita. Né? Então, na assistência social, a porta de entrada é o CRAS. É quando o indivíduo está com alguma vulnerabilidade social, geralmente ligada à questão da renda, né? Mas ainda consegue ficar com os vínculos familiares mantidos, estão fragilizados, mas não ainda totalmente rompidos, e as políticas públicas, bem ou mal, estão dando conta, né, do seu recado mínimo, e ele ainda consegue ficar, inclusive, no seu território, e aí não inflacionaram ainda, então não incomodaram, digamos assim, a sociedade, ele consegue ainda permanecer no seu território. Né? Quando esse indivíduo, para além da questão da renda, ele ainda apresenta outras dificuldades, sejam elas relacionadas à questão da convivência, né, digamos assim, bem entre aspas, social ou familiar, quando ele rompe esse vínculo por determinados motivos referentes à questão que pode ser referente à questão do uso da droga, né, de estar em situação de rua, ou de alguma outra violação de direito, ele passa a ser atendido pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é a porta de entrada, né, da proteção social especial. Porque assim como o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência, ele vai se complexificando à medida que o indivíduo passa a demandar, inclusive dos técnicos que
que nos atendem, né, uma maior complexidade, inclusive, de formação. À medida que ele demanda um atendimento mais qualificado, assim como na saúde e na assistência também, esse técnico passa a ser mais cobrado para que esse atendimento aconteça. Hoje, no município de Fortaleza, nós temos 5 CREAs. Hoje, nós não temos mais essa configuração como CREAS 1, CREAS 2, CREAS 3, CREAS 4, porque até 5 e 6 a gente fazia uma divisão por regional. A Aurilene está certíssima quando ela coloca que hoje nós não temos a condição de atender, pensando apenas em questão de número. Se eu pensar em Fortaleza, com a capacidade, hoje a população de mais de 2,5 milhões de habitantes, a gente teria que ter 12 CREAs instalados no município. Nós temos 5 CREAs, temos a previsão de instalação até o final do ano de mais um CREAs na cidade e a proposta da gestão municipal de até o final da gestão implantar mais 4 CREAs no município de Fortaleza. Dentro do CREAS, nós temos 3 serviços que funcionam dentro do acampamento. Nós temos o Serviço de Acompanhamento Especializado da Família, que é o PAEF. Para esse serviço, eu tenho técnicos específicos do atendimento, assistente social, psicólogo e advogado. Certo? Eu tenho um serviço de medida socioeducativa para acompanhamento de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Para esse serviço também eu tenho técnicos específicos para o atendimento, compostos por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, assim como a lei dos sinais orienta que para o atendimento dos meninos em cumprimento de medida eu tenho que ter profissionais ligados à área da saúde, educação e assistência. Certo? E temos o serviço de atendimento de abordagem social, que as pessoas costumam chamar de busca ativa, que são os educadores sociais que estão fora do equipamento CREAS, identificando quais são os indivíduos ou os moradores da cidade que não conseguem chegar até o equipamento, que são as pessoas que estão em situação de rua, situação de trabalho infantil, pessoas que têm alguns problemas de transtorno mental, que fazem uso de droga, substâncias psicoativas, que estão nos logradouros públicos da cidade e que assim não vão até o serviço. Porque às vezes nem se percebe enquanto realmente indivíduos que têm seus direitos como cidadãos. Então, os educadores sociais, eles chegam até esses logradouros públicos para fazer o convite, fazer com que eles reflitam ou repensem a sua condição de estarem naquela situação, para que possibilite, para que os técnicos façam essa intervenção e tentem ver esse resgate dos vínculos sociais e vínculos comunitários. Hoje, na prestação de serviço à comunidade e na PSC, o percentual, o perfil do usuário atendido por nós do município de Fortaleza não é diferente, claro, do que a Aurilene apresentou com relação ao Estado. 90% de 84% a 90% do público são meninos, são homens, embora a gente já tenha uma incidência maior de meninas que cometem ato infracional, mas hoje 84%, eu digo dos números que nós temos no atendimento, certo? 84% a 90% dos meninos e socioeducandos que nós temos são do sexo masculino. 58% desses meninos vêm realmente de famílias que têm no máximo até 3 salários mínimos, a maioria deles com salário mínimo de renda. 82% deles, quando estudam, certo? Eles estão no ensino fundamental 2, que corresponde até ao nono ano. Que a gente chama de fundamental 2. Aí a professora me ajudando. Os que pararam de estudar, quando chega também para a gente fazer o atendimento, eles pararam de estudar exatamente nesse ensino fundamental do sexto e nono ano. Com relação à questão do uso de substância psicoativa, 54% deles afirmam que já fizeram uso de algumas e 26% deles afirmam no momento estar usando algum tipo de substância psicoativa, desde a questão do álcool, que a gente costuma às vezes nem classificar como droga, mas é a pior delas, porque ela é lícita, ela é permitida, então ela é a porta de entrada das outras e ela está em qualquer lugar, inclusive quando às vezes na porta da escola existem bares. Então 28% deles afirmam que hoje fazem uso de algumas substâncias psicoativas. 11 e 14 anos de idade. Exatamente. É o grupo que vai ser 12. E
E aí, assim, hoje nós temos uma média de 8 profissionais, né, de medidas socioeducativas para fazer o atendimento de 2024 socioeducandos, esse dado de agosto, né, um relatório que é encaminhado para o Estado, que é o relatório que talvez a Aurilene tenha visto lá no SEDECA, que a gente chama que é o relatório da CIT, que é o que vai para a Comissão Intergestora, né, bipartite, para que tenha um cofinanciamento. Não, só corrigindo. Esses dados foram colhidos em locos em cada CREAS. No meio de setembro. Foi agosto, setembro. Então, porque é assim, né, desde agosto a gente já tem um CREAS novo, então por isso que eu vi essa diferença. Né? Hoje nós temos 5 CREAS e mais um núcleo. Né? Porque qual é a ideia, né, de por que o CREAS executa medidas socioeducativas? Já que eu falei desde o começo, né, da minha fala, que o CREAS é a porta de entrada dos indivíduos que estão com direitos violados. Mas assim como é complicado. Naquele momento, se a gente fosse pensar na fala do Renato, que foi anterior a mim, né, assim, quando a gente ainda lembra do Código de Menores, se esse menino ele violou o direito de alguém, quando ele fez um furto, né, ou quando ele quebrou um patrimônio público. Era meio louco pensar isso. Mas por que hoje, inclusive, o serviço de medida socioeducativa, ele é feito dentro do CREAS? Porque quando o SUAS é implementado enquanto política pública, ele passa a entender o indivíduo enquanto sujeito de uma forma integral. Esse indivíduo, então, acreditando inclusive no que, para que ele cometesse algum ato infracional, né, para que ele chegasse a ser inclusive privado de liberdade, é porque muitos dos direitos deles realmente foram violados. Entendendo isso, partindo do princípio, né, que o ECA já estabelece a prioridade em pensar que ele é uma pessoa que está em desenvolvimento, né, o Renato fez essa fala antes, ele pode ficar até 3 anos preso. Se eu entender que ele é adolescente do 12 ao 18, portanto ele é 6 anos adolescente, a metade da adolescência dele, dependendo do ato infracional, ele pode ficar preso. Né?